separei essa imagem de um autor desconhecido, mas que ela revela algumas questões, né? Vocês estão vendo um menino, tá? Para as pessoas que não conseguem ver, né? Eu sou uma mulher loira, sou uma mulher que está com um vestido colorido, acabei de abrir um slide com o título A Identificação de Sinais de Autismo no Ensino Infantil, e temos uma imagem de um menino segurando num vidro com as mãos abertas, segurando no vidro, com os olhos arregalados. E nós olhamos através do vidro esse menino. É como se esse vidro deixasse um pouco opaca e difícil a identificação da criança. E aquela criança, por não estar bem sendo identificada ou entendida ou enxergada, ela esteja assustada do outro lado, né? E eu trouxe essa imagem para a gente pensar como uma pessoa com deficiência, nesse caso, uma pessoa autista, com transtorno do espectro do autismo, se sente quando ele age, tem um comportamento diferente do comportamento de outras pessoas, ele está no meio social e as pessoas não estão entendendo o que ele quer ou como ele sente, ou ele não consegue entender alguns códigos sociais das outras pessoas, mas ele quer fazer parte, porque é da natureza humana fazer parte de uma sociedade, fazer parte de um grupo. Isso é necessidade de sobrevivência humana, né? Então a gente coloca essa pessoa que está invisibilizada, que está mal compreendida, como alguém que sofre e que precisa ser entendida e enxergada, tá? E para que a gente consiga enxergar essa pessoa, para que a gente possa incluir essa criança na escola, e quando eu falo de inclusão escolar, eu falo de incluí-la na escola como um todo, né? Desde o momento que ela passa pela porta da escola, o portão da escola, até dentro da sala de aula, no recreio, né, no banheiro, em todos os lugares, e inclusão educacional, né, que é a ideia de ela aprender nessa escola, de ela se desenvolver nessa escola. E o preconceito, ele dificulta, né, essa aprendizagem, ele dificulta essa inclusão social da criança, tanto da criança autista quanto da criança com outras deficiências, né? E aí eu trago nesse slide o conceito preconceito, né? Que são conceitos já estabelecidos sobre algo e que geralmente são conceitos negativos, né? Que são trazidos na sociedade que dificultam a inclusão escolar da criança. Mas por que esse preconceito é gerado, né? Primeiro, a gente precisa entender que o cérebro da criança autista funciona diferente, né? Se ele funciona diferente, essa criança, ela vai pensar, ela vai sentir e ela vai agir de uma forma diferente. E isso pode assustar as outras pessoas, porque tudo que é diferente, tudo que é novo, assusta. Isso é uma característica também humana de defesa, de autodefesa. E muitas vezes essas pessoas, quando não entendem algo, não conhecem, por medo, e para se proteger, elas agridem, ou elas ofendem, ou elas tratam mal, né? E isso gera um sofrimento na pessoa que sofre esse preconceito, né? Só que essa pessoa não está agindo de forma diferente porque ela escolheu assim, mas porque ela é assim. A pessoa autista, em algum momento do desenvolvimento dela, para se tornar um indivíduo, antes de nascer, ela já foi desenvolvida de uma determinada maneira e ela já nasce autista. E ela não vai se curar do autismo, porque o autismo não é algo transitório, o autismo é uma parte da pessoa que vai acompanhá-la por toda a vida. Então, o cérebro dessa pessoa ele vai funcionar diferente, o processamento sensorial, como ela vai sentir o mundo, vai ser de forma diferente, a forma como ela se relaciona com outras pessoas também. Então, isso vai repercutir totalmente na sua aprendizagem, porque pensar que eu não preciso ensinar para uma criança como ela deve fazer xixi, por exemplo, como ela deve sentar no vaso sanitário, porque ela está me vendo fazer e ela vai fazer igual, não é algo que eu vou esperar da minha criança autista. Né? Nem toda criança também a gente pode esperar isso, mas geralmente desfraldar uma criança autista é muito mais difícil, então eu vou precisar ensinar com muita calma.
E outras coisas simples, né? Outras situações simples da vida que eu vou ter que ensinar para essa criança autista, que provavelmente, simplesmente pela imitação, pela observação, uma outra criança não autista poderia aprender, né? Sem que eu precisasse explicar detalhadamente. Mas o que é que acontece? O cérebro da pessoa autista funciona de uma forma muito padronizada. Então, ela aprende das partes para o todo. Então, eu preciso trazer os ensinamentos para a criança autista com mais objetividade, por partes, com explicações, para que essa criança possa entender a concretude daquele conceito. Né? A criança autista ela vai ter essa dificuldade, possivelmente, de entender abstrações, figuras de linguagem, jogos sociais. Então, a gente tem que concretizar esses conceitos, né? Essas pistas sociais e esses elementos que nós trabalhamos na sociedade naturalmente e que, para a pessoa autista, não são naturalmente aprendíveis. Elas precisam ser orientadas. Bom, uma outra questão fundamental quando a gente pensa em aprendizagem de criança autista é que os autistas, eles têm a teoria da mente. Que é o que a teoria da mente? A teoria da mente é a dificuldade, eles têm uma dificuldade de entender os pensamentos, os sentimentos e as intenções de outras pessoas. Né? Então, nós, pessoas que não somos autistas, que não temos um outro transtorno, nós conseguimos naturalmente, por conta dos nossos neurônios espelho, entender e sentir o que o outro está tentando nos dizer, o que o outro está querendo de nós, o que o outro está sentindo. Então, quando eu vejo alguém chorar por um determinado motivo que eu tenho conhecimento, eu me sinto compadecida naturalmente, porque meus neurônios espelho funcionam muito bem. Mas uma criança autista, ela vai ter dificuldade de sentir e de entender essa emoção do outro, porque os neurônios espelho dela não funcionam tão bem. Né? Então, a gente precisa ensinar a essa criança o que significa aquele choro, para que sim, ela possa sentir empatia. Então, não é um processo natural, é um processo que precisa de aprendizagem, que precisa de aprendizado. E os primeiros professores são a família, os cuidadores, e depois vem os professores na escola, né, que são, assim, pessoas fundamentais, essenciais, que podem fazer toda a diferença na vida das pessoas com TEA, o transtorno do espectro do autismo, né. Então, como as pessoas com TEA, elas têm problemas de teoria da mente, né, de entender o outro, eles não têm essa reciprocidade que uma pessoa neurotípica tem. Então, pode ser que você queira agir de uma forma agradável com aquele seu amigo autista e ele não responda da mesma forma. Por quê? Porque ele tem dificuldade de entender aquilo e corresponder, que é a reciprocidade, que é algo natural da pessoa neurotípica, mas que para a pessoa autista tem que ser aprendido. E como, Gisele, vai ser aprendido? Essas coisas vão ser aprendidas. Vão ser aprendidas, gente, na família, em casa e também na escola. As professoras podem trabalhar histórias, figuras, imagens, em que as professoras podem focar nas emoções, nas expressões, nos sentimentos dos personagens, né? Isso é maravilhoso. Teatro, para essas crianças trabalharem com abstração, com imaginação, né? Então, existem várias formas, né, de atividades pedagógicas que as professoras podem ajudar essa criança a se desenvolver. Olha que maravilha, né? Olha como professores e professoras podem ser fundamentais na vida dessas crianças. Crianças autistas têm incômodo em fixar os olhos, né? E é por conta justamente do funcionamento do cérebro dessas crianças. Não é porque elas querem, né? É porque realmente as áreas cerebrais envolvidas no processo de corresponder a um olhar mais intenso do outro, buscando por você, pode fazer essa pessoa autista sentir incômodo, né? Não vai se sentir confortável. Enquanto nós, neurotípicos, lemos o outro por pistas vindas dos olhos, e os olhos têm muitas pistas de como a gente se sente, do que a gente quer expressar,
As pessoas autistas, elas costumam enxergar e entender o outro observando a boca, justamente porque olhar nos olhos incomoda. Então, ao invés de olhar nos olhos, ela desce os olhos. Já repararam que, às vezes, o seu amigo autista ele te olha um pouco meio de baixo, né? Ou olhando para um pouco abaixo de você? Só que a boca é pobre de pistas, né? De pistas comunicativas. Então, é difícil entender o que o outro quer dizer. E ainda tem uma outra questão que traz uma forma de ser diferente para as pessoas autistas. E eu não quero colocar os autistas todos no mesmo grupo. Não somos iguais e vocês sabem disso. E a gente ouve falar em várias palestras e lives e livros e artigos, um autista é diferente do outro. Há heterogeneidade, é por isso que existe a palavra espectro. Ok, e é isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que existem características específicas, padrões de comportamento que são usados, inclusive, para mapear o autismo, né? E a teoria da coesão textual é um deles, tá? Como eu falei um pouquinho antes, as pessoas autistas têm dificuldade de entender contextos. Por quê? Porque primeiro elas focam nas coisas pequenas, elas focam nos detalhes, e aí depois ela compreende o todo. Né? É por isso que às vezes é mais difícil compreender o que está acontecendo, compreender o que você quer dizer, porque elas não vão começar pelo todo, como nós fazemos, neurotípicos, mas vai começar pelas partes. E isso é bem importante da gente pensar quando a gente vai planejar uma aula e a gente tem uma criança autista nessa sala de aula. Né? Porque nós gostamos muito de começar a aula contextualizando, historicamente, né? E etc. Mas a pessoa autista, ela precisa que você explique as partes, inclusive que você antecipe o que é que você vai trabalhar na sua aula. Né? Antes de ter essa aula, você vai fazer o que nesse dia na escola? Né, que seja necessário, você escreva o que você vai fazer, que você coloque uma lista de atividades cotidianas para essa criança, para que ela possa se organizar, porque o cérebro dela trabalha assim, por padrões, de uma forma bem organizada. Até parece que é uma coisa de robozinho, né? Mas não é robozinho, é porque o cérebro funciona de uma forma mais organizada. E aprender por partes, né, que eu coloquei para vocês. E as pessoas autistas precisam realmente trabalhar e entender a aula, o conteúdo, a partir de abordagens pedagógicas que tragam objetividade, concretude, a explicação de coisas por partes. Tá? E é importante também diversificar as aulas, porque as pessoas autistas, assim como as pessoas não autistas, têm estilos de aprendizagem diferentes. Cada um de nós temos mais facilidade de aprender de uma determinada forma. Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor fazendo experimentos, trabalhando com massa, com modelos didáticos, tem gente que aprende melhor discutindo, né? Tem gente que aprende melhor observando imagens e refletindo sobre elas. Então, é importante a gente diversificar a nossa aula, mas muitas pesquisas indicam a facilidade dos autistas de entender por meio de objetos concretos e de imagens. Então, colocar esses elementos nas aulas sempre é essencial, tá bom? Pois é, essas questões que eu coloquei são só algumas pequenas características que fazem parte do modo de ser autista, que é muito mais do que isso. E lembrando que a própria pessoa autista é muito mais do que autista. Ela é um filho ou filha, né? Pode ser namorado ou namorada, mãe ou pai, pode ser professor, né? Pode ser padeiro, pode ser tantas coisas, né? O ser autista é muito mais do que isso, né? O ser uma pessoa é um ser inteiro, e o autismo é uma parte da pessoa autista.